Sejam muito bem-vindos ao podcast Os Alquímicos, um podcast voltado para comportamento e desenvolvimento de pessoas. Eu sou Renato Junque, sou estudioso do comportamento humano nas mais diversas possibilidades que tem e tô com a minha parceira aqui. Aline de França, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast. Hoje nós estamos com um tema super interessante. Desejo muito que você curta esse momento com a gente. Muito bem, hoje estamos aqui com a nossa colega, que é uma entrevistada, que é advogada previdenciarista, doutora Vânia Antunes. Vamos falar sobre esse conteúdo. Quem vai explicar um pouquinho melhor será aqui a Aline, que vai apresentar um pouquinho mais e depois a gente dá a palavra para ela. Aproveita você, se inscreva no nosso canal, aproveita para compartilhar esse conteúdo para quem deseja conhecer um pouquinho mais sobre como planejar o futuro. A gente vai falar hoje sobre dores e alegrias de quem olha para o futuro e de quem principalmente não olha para o futuro. Então, aproveita para ficar aí nesse tempo porque tem muito conteúdo bom. Aline. E para começarmos, vou fazer a apresentação da doutora Vânia Antunes de Santana, que vai contribuir conosco hoje. Ela é advogada inscrita na OAB, sob o número dos 217806, formada pela Unip em 2022 em Campinas. 2002, me desculpe. 2022, olha só, doutora. Atua há mais de 20 anos no exercício da advocacia, com experiência abrangente nas áreas civil, família, sucessões e direito trabalhista empresarial, tendo prestado por mais de 10 anos serviços jurídicos para a empresa multinacional. Nos últimos 10 anos, dedica-se exclusivamente ao direito previdenciário, com foco em oferecer atendimento ético, técnico e personalizado para segurados e beneficiários do INSS. Então, olha só que importante você que, de repente, precisa de orientação nesse sentido, a doutora Vânia vai trazer para a gente esse tema hoje. Além da atuação profissional, possui engajamento social, atuando em diversas instituições sem fins lucrativos, reforçando seu compromisso com a justiça e com a cidadania. Seja bem-vinda, doutora Vânia. Muito obrigada, agradeço pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui para trazer essas informações para o público em geral a respeito desse tema que é tão importante, que é justamente planejar o futuro, né? a nossa aposentadoria. Então será um prazer conversando aqui com vocês. Muito bom. E antes de começarmos nossa entrevista de hoje, preciso falar do nosso patrocinador oficial, a agência Azevo. Estou até com um cartãozinho aqui hoje, estive num evento com o Thales, o responsável pela agência. E para repassar para você que ainda não conhece, a agência Azevo faz identidade visual, social media, design gráfico, fotografia e vídeo. Inclusive, eles desenharam o nosso logotipo, que ficou maravilhoso. Então, a agência Azevo. Tem mais informações aqui na tela para você também seguir nas redes sociais. Só complementando mais uma coisinha que é importante. Para você que não nos segue também nas nossas redes sociais, temos o nosso Instagram, que é os_alquímicos_. Aproveita para seguir também a gente. Muito bom, bora para a entrevista. Doutora Vânia, o que é o planejamento previdenciário? Explica para nós, por favor. Claro, vamos lá. O planejamento previdenciário, ele é um estudo mais aprofundado da vida contributiva das pessoas, do segurado, para que ele possa entender tudo que ele já recolheu até o momento para o INSS e o que ele pode ainda projetar para frente com esses recolhimentos, essas contribuições, para poder conseguir a aposentadoria mais adequada, aquela mais vantajosa, e principalmente quando for dar entrada no INSS dessa aposentadoria, não ter dores de cabeça. Porque esse estudo ele vai focar nessas informações e também nos documentos que você possui ao longo da sua vida previdenciária, contributiva, verificar se eles estão corretos, se tem algo a ser corrigido no INSS. Então, é algo bem aprofundado, não é simplesmente fazer uns cálculos, algumas simulações. Não, é passar por todas essas fases, pelo estudo das informações, da documentação, o que precisa ser ajustado, retificado, fazer simulações, sim, dos cálculos, projetar as melhores possibilidades de aposentadoria, os melhores valores, para que realmente, quando chegar o momento do requerimento, seja tudo 100%, não tenha dores de cabeça ali no momento ali do seu requerimento e principalmente da concessão dessa aposentadoria, que ela venha 100%.
Interessante. E assim, se a gente fosse resumir, por exemplo, as 3 principais dores de um cliente, de uma pessoa que precisa dos seus serviços, quais seriam essas dores? O advogado previdenciarista, ele tem a função de justamente trazer esse conforto para o cliente, para o segurado, para que ele tenha segurança de tudo que ele tem ali em mãos que vá almejar uma aposentadoria realmente a mais adequada e principalmente a mais vantajosa. Então, as dores que normalmente essa área, né, os previdenciaristas eles atuam, é justamente com a falta de informação que as pessoas têm de como funciona todo esse sistema do INSS, como funcionam as aposentadorias, as regras, né? A documentação, que também nem sempre, normalmente, ela não está muito em ordem, precisa corrigir, retificar ali algumas situações. E também chega muito a. Mas será que eu vou mesmo me aposentar? Qual será o valor? Então, as pessoas não têm, normalmente, elas não têm muita noção de quanto ela tem de tempo realmente no INSS, o que esse tempo vai trazer para fins de aposentadoria e principalmente de valores. Então, o que eu vejo é acho que resumindo todas das 3 dores, enfim, ou mais dores, porque acho que teriam mais, seria realmente no contexto de que falta informação. As pessoas têm o INSS até meio como vilão, né? Não, por vários fatores, enfim, ao longo dos anos, né? As pessoas vão ficando um pouco meio descrentes até de contribuir ao INSS. Porém, eu penso que a função do previdenciarista é justamente dar esse respaldo e mostrar um outro lado da importância de você se programar e recolher de forma adequada para o INSS, para que você possa ter no futuro essa renda que venha complementar, de repente, outras rendas para você, né? Então, o planejamento previdenciário, ele é importante justamente para abrir um pouco mais essa consciência, essa concepção do que é a aposentadoria no INSS. Se você conseguir fazer um planejamento, quanto mais cedo, melhor, porque você vai conseguir programar melhor esses recolhimentos, com certeza o valor final dessa aposentadoria, não que ele vai, às vezes, te assegurar plenamente ali a sua qualidade de vida, o seu padrão, mas vai contribuir por uma boa parte. Ao contrário, se você não faz essa programação, não se preocupa em programar, em planejar e nem verificar como é que estão essas informações, os seus documentos, aí sim você acaba ficando, às vezes, ali no mínimo, que infelizmente a gente sabe que não daria certo viver, né? A maioria não consegue manter o seu padrão com um salário mínimo. Doutora Vânia, deixa eu aproveitar e te perguntar, com relação a esse planejamento, tem muitas pessoas que ignoram esse olhar para o futuro e se planejar no futuro? Como que é isso? A demanda que você recebe são de pessoas que chegam até você olhando com esse viés ou não? A pessoa muitas vezes, preciso me aposentar, porque tem uma época da vida que você está querendo descansar. Hoje a gente tem um plano de aposentadoria que está aos 65 anos, teve a reforma alguns anos atrás ali, previdenciária. Se bobear, ainda teremos outras, mas assim, qual é o grau de importância de realmente olhar para o futuro e se planejar? Sim, o que eu vejo no dia a dia, a maioria das pessoas que nos chegam, e assim como eu converso com outros colegas, já estão um pouco mais preocupadas em saber de como vai ser esse futuro para elas em relação ao INSS. Poucas pessoas, pelo menos que eu vejo assim realmente no dia a dia, não vem só para quero saber quanto tempo eu tenho e qual a aposentadoria. Não, já tem um pouquinho de preocupação de saber se esse valor vai poder sustentar O padrão de o padrão de vida. E não só o padrão de vida. Eu falo que o planejamento, ele traz a possibilidade de você conquistar sonhos, né? Às vezes, e são sonhos assim, até vamos dizer assim, mais simples, fazer uma viagem, né? Não necessariamente materialmente falando bens, né? Mas às vezes tem um sonho de fazer uma viagem, esse programa. Já tive casos assim, de clientes que se programaram
para aposentadoria para poder viajar. E a gente conversando no dia a dia com outros colegas também, isso é comum mesmo, né? As pessoas querem ter a qualidade de vida não só material, mas o emocional, os sonhos, Uma né? experiência também. Você está falando do Exatamente. viajar, muitas vezes não tá ligado ao material, tá ligado a uma experiência. Às vezes a viagem também não é nem uma volta ao mundo em 80 dias, mas de repente é daqui a ali e ter um conforto, uma tranquilidade, porque o Exato. financeiro traz isso, né? Isso. Então, eu percebo isso, que as pessoas estão tendo um pouco mais dessa preocupação, principalmente após a reforma da Previdência que aconteceu em 2019. Então, porque ela mexeu muito, né? Principalmente o pessoal na faixa ali dos 40 mais, 45 mais, pessoas que estavam na iminência de se aposentar, né? Aí vieram regras de transição para verificar, vou ficar na aposentadoria da lei anterior, vou ficar nessa, como que isso funciona? Então, é importante as pessoas terem essa consciência e buscar essas informações para poder planejar tudo isso e verificar o que vai ser melhor para ela no futuro, qual o valor que isso vai agregar para ela a título de aposentadoria no futuro. Hoje, qual que é a faixa... Eu vou fazer duas perguntas. Sim. Primeira pergunta, qual é a faixa etária que chega para você preocupado com essa questão de olhar para o futuro e falar assim, olha, preciso me organizar para ter um valor lá na frente, para poder sobreviver com tranquilidade, para ter essa qualidade de vida, para ter esses desejos realizados. Hoje, qual é a faixa etária? São duas perguntas. Uma, qual é a faixa etária que chega para você e qual é a faixa etária, a partir de quando, em que momento da vida, que é interessante começar a se planejar com relação a esse futuro? Certo. Bom, a faixa etária que mais tem demanda, que mais procuram, de uma forma geral mesmo, os advogados aí previdenciaristas, é dos 45 mais, né? Porque é um pessoal que já vem com pelo menos uns 20 anos de contribuição, 25, ou aqueles que ainda começaram bem, assim, na adolescência, bem jovenzinhos, né? Então, tem um valor, tem um tempo maior de contribuições, mas não chegou a fechar nenhuma regra, nenhum direito ainda. Então, às vezes ainda tem, por conta dessas mudanças na lei também, às vezes tem ainda 5, 10 anos pela frente. Então, eles têm essa preocupação de verificar, será que o que eu estou recolhendo está interessante? Será que o que estão recolhendo para mim, porque a gente tem que pensar tanto no seletista, o empregado, quanto no empresário, o profissional liberal, né? Então, há essa preocupação no geral, mas normalmente aí a partir dos 45 anos para frente. Mas para aqueles que gostariam de estar procurando esse serviço, verificar como isso poderia agregar e melhorar, né, a sua aposentadoria, eu recomendo a partir dos 35 anos, creio que seja um tempo interessante, é uma idade interessante porque você tem um tempo maior para se programar. Mesmo aqueles que são seletistas, por conta de que você pode se programar no privado. Então, você sabe que você vai ter a ideia de quanto, se você seguir como seletista, né, por mais 15 anos, que seja ali para até alcançar a aposentadoria, o quanto que eu vou ter do INSS e o quanto eu posso me programar no privado para fazer essa junção das rendas. Então, é importante, eu acho que já ter essa consciência a partir dos 35 anos é uma boa ideia, uma boa idade. Muito interessante, doutora. E quais são os riscos de deixar essa busca por informação para a última hora, não pensar nessa preparação desse processo? Bom, Aline, os riscos, vamos já começar de trás para frente. Seria, lógico, o indeferimento do INSS no momento que você for solicitar essa aposentadoria. Por quê? Eu costumo dizer, se você não arruma a sua casinha antes, quando você chegar lá na frente, a porta vai estar fechada, não vai ser aberta, né? Então, o INSS vai indeferir. E esse arrumar a casinha é justamente essa etapa anterior. Então, planejamento e requerimento são situações distintas. Então, se você se planeja antes, arrumando toda a sua documentação, as informações, melhorando as suas contribuições, quando você for fazer o requerimento, você provavelmente terá uma concessão da aposentadoria correta, aquela que é a mais adequada, e o valor inicial também ali da aposentadoria mais ideal, mais vantajoso, maior, porque você já fez todo esse preparo antes. Então, o grande risco é você realmente ter um indeferimento, não ter a concessão não só da aposentadoria que você estava esperando,
Mas também, às vezes, até você tem essa concessão, mas vem um valor que você não estava esperando. Vem muito abaixo daquilo que você O que se muda programava. e o que muda, na verdade, é a qualidade de vida daquela pessoa, né? Porque, assim, Exatamente. hoje a gente vive num sistema global que precisa-se do recurso financeiro para poder Claro. sobreviver. E se você tem uma expectativa, e essa expectativa do financeiro no final da sua vida não é cumprido ali por um plano de aposentadoria, você tem que mudar o teu estilo de vida, a tua qualidade de vida, a tua programação de vida, muitas vezes, em função à falta de um recurso, porque não houve planejamento, né? Sim, sim, é importante. É o mundo ideal, vamos dizer assim, que você, nesse momento que eu sempre falo e friso, é um dos momentos mais importantes da nossa vida. A gente tem, né, começo, meio e fim, é o nosso fim. E viver, passar por ele de uma forma mais tranquila e que não altere tanto esse padrão do que você tinha até então enquanto trabalhava, estava nativa, é muito importante. Porque isso acaba também te dando uma sobrevida maior, né? Porque você vai ter, como você bem pontuou, nós vivemos no mundo material, né? Nós necessitamos do material, não que isso é tudo, mas, né, nós precisamos. Então, que possa nos dar aquele conforto mínimo, mas é um mínimo dentro daquilo que eu já estava vivendo, que não vai ser tão agressivo e alterar tanto nessa mudança, nessa fase. Então, é importante fazer essa programação, eu assim penso realmente por isso, uma das principais, né? Você ter essa tranquilidade nesse momento tão. É, é uma fase muito bonita até da vida, que você está entrando num outro nível, né? Você provavelmente já construiu situações, já construiu família, bens, enfim. Então agora você precisa usufruir, né, não só com a saúde, mas também nessa parte financeira, né? Ter a oportunidade, como nós já falamos um pouquinho antes, hoje eu vou programar uma viagem com mais tranquilidade, ou vou projetar para adquirir um bem, ou às vezes apenas para realmente ali manter às vezes, uma alimentação mais saudável, o seu dia a dia ser mais saudável também. Então, eu acho que é um dos grandes pilares do planejamento, é poder ajudar nessa construção futura aí da aposentadoria. E outra, eu percebo porque eu estou envelhecendo também, então, assim, enquanto um ser que também está envelhecendo, a necessidade de se cuidar da saúde, ela é muito importante. Então, no começo da vida, existe um investimento muito alto no processo de formação, mas que daí vem provido dos pais. Mas no final da vida ali, passado dos 45 e aí vai, a gente tem a necessidade de fazer exames médicos periódicos, de rotina. Por quê? Porque na verdade é a curva da vida que a gente tá meio que assim, né? Isso. Assim, até os nossos 35, até 40 anos, porque agora a expectativa de vida também aumentou, né? Eu lembro que quando eu era mais jovem, a gente usava uma tábua atuarial. Para quem não sabe, me corrija se eu estiver errado, tábua atuarial era a expectativa de vida que se tem ali. Antigamente a gente usava, há muitos anos atrás, era europeia, a gente não tinha nenhum estudo brasileiro. Esse estudo brasileiro veio de umas décadas para cá. Então, assim, a gente tem uma expectativa muito maior também, né? E existe uma mudança de comportamento que eu também estou percebendo, que, assim, a galera que está vindo também está cada vez mais... Eu tô falando do pessoal mais novo, tá começando a trabalhar mais tarde, né? Então, assim, ao contrário de nós, quando começamos, a minha expectativa de aposentar era com 50 anos. Hoje, a expectativa de vida agora com 80, vai esse plano de aposentadoria, é 65 anos. E a galera tá trabalhando. Então, tá tendo uma mudança também comportamental, né? Com relação a quem tá chegando agora e contribuição. Como que é isso daí também? Essa galera nova que tá chegando, elas pensam nesse futuro? Como que está sendo essa organização para esse pessoal novo? Sim, o pessoal mais jovem, eu vou colocar assim, num percentual de 100, eu acredito que 80% ainda não tem muito essa consciência, né, dessa questão para INSS, tá? Eles vão mais realmente para investimento no privado, né? A gente sabe que tem uma rentabilidade melhor, enfim. Mas eu sempre gosto de, para esse público, dizer também que o quanto é importante eles também entenderem um pouco dessa questão do INSS, porque eu falo, isso sai do bolso.
Seja você pagando ou a empresa pagando, porque a empresa pagando está tirando do seu bolso também. Sim. Ou você como empresário, ou você como um profissional liberal. Então, todos nós geramos renda, é uma obrigação legal. Então, não dá para jogar isso fora também. Mesmo que... E às vezes essa cultura, Renata, vem às vezes até dos pais, que também são descrentes, também contribuía lá no mínimo porque tinha que contribuir. Né? Porque eu sei que o INSS só dá um salário mínimo. Não. Então, já vem de casa, às vezes, essa cultura de querer dizer, olha, o INSS é uma instituição falida, contribui lá só sobre o mínimo, porque é isso que vai ter e tal. E não. Então, como eu falei mais no início, se a pessoa mais jovem, na faixa de uns 35, 40 anos, se ela conseguir fazer essa programação, fazer esse planejamento, ela vai verificar que vai ser um custo-benefício depois ao final, mesmo o seletista. Porque às vezes o seletista fica meio travado com o salário. Mas por que eu falo mesmo seletista? Porque fazendo esse planejamento, ele vai saber quanto que, assim, se eu ficar seletista até lá, né, até me aposentar, quanto que o INSS vai me dar de aposentadoria. E aí, o que eu posso me programar no paralelo, no privado. Então, é para todas as idades, a partir ali dos 35, como eu falei. Na verdade, dá para começar a contribuir bem antes também. Eu já presenciei de pais que, preocupados em começar a pagar mesmo que o mínimo para os filhos ali já a partir dos 16 anos, tá? Já fazer esse incentivo para depois, quando ele entrar no mercado de trabalho, ou seja, como empregado, ou ele for empreender, ser empresário, ele já ter essa consciência e já ir trabalhando. Isso já é um planejamento financeiro atrelado ao planejamento previdenciário. Esse seria realmente aí o ideal. Então, a maioria não tem muito ainda essa consciência dos jovens. Então, eu acho que o papel até dos advogados, dos previdenciaristas principalmente, é trazer essa consciência, que não é essa instituição falida. Eu ouço, até recentemente eu falei, olha, eu tenho mais de 20 anos, né, de advocacia, eu ouço falar isso desde a época da faculdade, que é uma instituição falida e o INSS está aí. Né? Então, se ele está aí e nós temos que contribuir, vamos então aproveitá-lo da melhor forma possível, porque ele é um seguro social. Então, trazer ele também agregado para o meu financeiro, para a minha renda, para o que eu quero também ter de renda futuramente. Então, é um casamento. Temos que trazer a informação com o planejamento, direcionado sempre para melhor aposentadoria e melhor valor. Sim, por isso que é tão importante isso que você falou, né? A informação. Informação. Conteúdos como o nosso de hoje, né? A importância disso, a importância de profissionais da sua área cada vez mais também disseminarem conhecimentos como esses, porque às vezes a gente esquece que as pessoas não buscam informações, não é que não tem, elas não buscam muitas vezes, é cultural do nosso país isso de deixar para a última hora as coisas. Exato. Então, é o planejamento. O que é o planejamento no nosso país? Onde ele se encaixa? Exato. E quebrar, assim, ali nessa ideia de que, eu só vou me aposentar aos 65 para homens, ou aos 62 para as mulheres. Então, por isso, eu não vou dar muita importância para isso. Agora não, né? Agora não. Então, se você conseguir fazer essa estrutura antes, pode ser que você consiga se aposentar antes também. Porque a aposentadoria por idade, que, como eu falei, é 65 para homens e 62 para mulheres, bastando comprovar 15 anos de contribuição, ou 20 anos ali, mas aí entra nas regras de transição ali também. Mas vamos colocar como padrão 15 anos, 65 homens e 62 mulheres. Então, se for ver, até um tempo baixo de contribuição. Mas, se você contribui só esse período e sobre o mínimo, aos 62, aos 65, você vai sobreviver com esse um salário, o mínimo? Será que se você conseguir melhorar, porque não é só porque eu vou aposentar por idade que eu não consigo também melhorar esse valor. Então, é muito comum chegar essas dúvidas também. Mas eu estou com 53 anos, sei que falta, por exemplo, um homem, vamos dar um exemplo fictício. Estou com 53 anos, sei que só vou me aposentar aos 65. Será? Aí, quando você pega o QNIS, o que é o QNIS? É um extrato previdenciário que tem
no INSS é o principal documento onde consta todas as suas contribuições, seus vínculos lá. Então, vamos olhar para esse documento e verificar o que essa pessoa já fez, já recolheu, já teve ali de contribuições. Será que ela teve, de repente, uma atividade especial também? Às vezes o pessoal da área da saúde. Será que essa atividade especial eu consigo agregar aqui, melhorar esse meu tempo? De repente a pessoa tem lá 25 anos, mas ela tem um período de atividade especial que quando a gente faz a conversão, que é possível fazer a conversão desse tempo, trazer para esse tempo comum que ela já tem e aumentar. Então, de repente, eu consigo aumentar 5, 10 anos em cima daquele tempo que a pessoa nem imaginava que ela teria essa possibilidade. Ah, só tem lá 20 anos, 25. Não, quando a gente olha para esse documento, começa a conversar, ver a documentação, é onde a pessoa se surpreende que ela pode melhorar a sua aposentadoria e adiantá-la, e não só ter a opção da puridade. Então, eu falo, é por isso que é importante a informação e a consciência de que cada caso é um caso, né? Não generalizar, porque meu primo, porque meu vizinho. Não, vamos sentar, é importante, essa consulta com um profissional especializado é importante por isso, porque ele vai pegar o seu caso, vai analisar suas informações, a sua documentação e direcionar para a melhor aposentadoria, o melhor valor para você. E sabe uma coisa que eu percebo também, doutora Vânia? Que, assim, existe muita especificidade no quesito leis, que eu, que sou leigo, desconheço. E que daí um profissional da área vai entender e direcionar para o teu caso específico. Quando a gente está falando de planejamento previdenciário, e nós trouxemos a doutora Vânia para cá, tá nessa câmera, para cá, é porque a gente está falando de comportamento, podcast de comportamento, e a gente está falando principalmente de qualidade de vida. E como pensar na qualidade de vida lá na frente. Então, muitas vezes a gente ignora esse nosso planejamento do futuro. E quando a gente fala disso, né, doutora Vânia, não é só o INSS, é o planejamento de vida de, assim, qual é a qualidade de vida que eu quero, onde que eu quero morar, onde que eu quero, quais são os planejamentos de sonhos, de repente uma viagem. Então, é um conjunto de fatores, até para manter o mesmo padrão de vida, porque assim, eu receber um valor menor significa cair de padrão de vida. E até me coloquei em uma situação, enquanto você estava dizendo, da pior situação, o benefício ser indeferido, eu tentei me colocar na situação, imaginando a frustração que não seria, né, Aline? De assim, chegar no final da vida e você vai lá, como que vai ser agora? Com qual recurso eu vou sobreviver? Eu fiquei até curioso, que você deve ter passado por algumas situações assim. Sim. Porque as pessoas acreditam que está tudo ok. Uhum. Então, ela vai recolhendo, no mínimo. Aí tem muito ainda, né, como a gente comentou há pouco, dessa, eu vou me aposentar só por idade. Então, ela foca nisso e foca no mínimo. No tempo de contribuição mínimo e também no valor mínimo. Só que ela não tem essa consciência de que a documentação pode não estar correta, podem ter erros, podem ter situações ali que vão surpreender, ela precisaria retificar, corrigir e melhorar essa contribuição. E aí, quando chega, dá entrada no INSS, porque lá, hoje nós temos o aplicativo, né, que é o Meu INSS, que facilita muito. Nós temos a consciência também que, apesar, né, o nosso país é imenso, muitos têm esse conhecimento, têm esse acesso ali no celular, mas muitos ainda também desconhecem. Muitos ainda são de ir à agência do INSS, buscar a sua contagem na agência do INSS, porque não tem ali não tem nem o acesso à ferramenta e não sabe lidar, mexer com a ferramenta. Porque esse aplicativo, ele faz uma simulação para você ali do seu histórico. Porém, eu costumo dizer que ela é frágil. Não só eu, como praticamente todos os advogados previdenciaristas. Por que ela é frágil? Ela é um robô. Ela só soma tudo que está nesse CNIS, nesse extrato previdenciário, traz para cá e te dá um norte. Vai te dar lá a idade, o tempo que você tem, os possíveis enquadramentos das aposentadorias, na lei anterior, com as regras de transição. E só. Às vezes ela vai trazer um valor ali, dependendo da proximidade de você fechar alguns requisitos para tais e tais aposentadorias, ela vai te dar alguma noção. Porém, ela não está considerando as informações lá do teu extrato e nem a sua documentação física. Isso, quando vai para a mão do servidor, é aí que vem
eu costumo dizer os pelinhos e ovos, porque daí ele vai fazer análise desse conjunto de provas com as informações que ele tem já no QNIS e o que você está trazendo. E ele vai fazer alguns cálculos também, ele vai trazer simulações. E aí é onde, às vezes, infelizmente, vem um indeferimento. Porque a calculadora está apontando que sim, está tudo certo. Porque, lembra, é só um robô, é uma calculadora, ela só somou. Então, vai aparecer lá verdinho, você já está com direito, aparece sim. Então, você, nossa, que ótimo, vou dar entrada e está tudo certo. Aí vai para a mão do servidor, ele vai fazer a análise e ele verifica que algumas contribuições foram recolhidas em atraso, o INSS não considera, aí você tem certos procedimentos para resolver isso. Houveram recolhimentos abaixo do mínimo, que é permitido, que é legal, né, abaixo do mínimo legal. Então, você teria que fazer complementações. Então, ele também já desconsidera. Então, ele começa a fazer as exclusões. Então, às vezes, mesmo focando na aposentadoria por idade, 15 anos de contribuição, 15 anos mínimo de recolhimentos, a hora que começam a fazer essa análise e fazer essas exclusões, de repente, você fecha 14 anos. E aí, você tem um indeferimento. Aí, você olha lá na calculadora, mas está lá, está dizendo sim, não estou entendendo. Né? Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas não têm essa leitura que um profissional da área vai ter nesse documento, principalmente, atrelado, confrontado com a sua documentação física. Então, a pessoa vai olhar, ela não vai entender. É muito interessante que as pessoas acabam nem sabendo o que é, muitos falam CNIS até, mas é CNIS, que é Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, nem conhece esse documento. Esse CNIS, pelo que eu entendi da sua explicação inicial, me corrija se eu estiver errado, é o extrato de todas as contribuições? Exatamente, tá? Que está disponível nesse aplicativo no Meu INSS. Se for a agência do INSS também, presencial, você também consegue, eles imprimem para você. No tá? app todo mundo tem acesso. No aplicativo todos têm acesso, tá? É só acessar, tem a lupinha logo ali na página inicial, só colocar CNIS, QNIS, que ele já traz ali, baixa em PDF e você tem tudo à mão ali. E é importante consultar de vez em quando esse Isso documento. que eu ia perguntar exatamente isso. Qual a importância desse CNIS? Mas pelo que eu estou entendendo é fundamental, porque é com base nele que vai fazer todo o cálculo e planejamento previdenciário. Ele para o segurado, eu digo que, principalmente para essa análise do planejamento, ele é praticamente o coração desse estudo, né? Porque ele traz, no primeiro momento, a princípio, todas as informações do cliente ali, né, do segurado, tanto de contribuições quanto dos vínculos. Aí depois tem que haver esse confronto com a documentação física, porque é muito comum, às vezes ele tem uma informação que ele está apontando lá, mas às vezes não está na documentação do cliente, ou vice-versa, está na carteira, mas não está lançado lá. Então, todos esses detalhes precisam ser analisados. Então, o QNIS, ele é o nosso norte. Quando vai para a mão do servidor, que ele vai analisar, aí ele tem outros parâmetros também para analisar, mas inicialmente o QNIS é a nossa peça-chave para análise e para planejar a aposentadoria. Por isso que o profissional da área é indispensável, né? Em épocas de tanta tecnologia, que seja com aplicativo, que seja com uma inteligência artificial, eles não vão fazer uma análise fidedigna, 100% correta do cenário. É necessário buscar um profissional que tenha informações sobre. A doutora Vânia está disponível para isso, para tirar dúvidas, justamente porque é um tema muito relevante e é um tema fundamental de ser discutido com antecedência, com planejamento, porque não adianta esperar chegar lá na frente para falar, nossa, e agora? Né? O valor aqui do meu benefício, ele não vai suprir as minhas necessidades básicas muitas vezes, né? Quando a gente fala em estilo de vida, não só o estilo, mas as necessidades básicas, né? Exatamente. Muito bom. Nosso tema está muito interessante, né, Renato? É um tema, assim, extremamente importante de trazer para a nossa sociedade. E nosso podcast, ele só existe também porque nós temos pessoas que estão ali ou patrocinando ou participando conosco, e eu gostaria de destacar a Lege Serviços. A Lege, ela é uma empresa referência em limpeza especializada. Em quais tipos de limpeza? Por exemplo, limpeza em altura, fachadas, tratamento e conservação de pisos, eles também fazem serviços de jardinagem. Então, para você que quer conhecer melhor a Lege Serviços, aqui embaixo, em algum local aqui da telinha, vai ter informação das redes sociais. Entre
em contato, faça seu orçamento, tenho certeza que vale muito a pena. E a gente está tendo uma aula aqui com a doutora Vânia sobre essa questão do planejamento lá da frente. A gente, se a doutora Vânia nos permitir, a gente vai deixar depois anotado aqui o seu arroba para o pessoal seguir e conhecer, porque assim, é uma aula, eu sei que ali eu sigo também o seu perfil, eu sei que assim, ela eventualmente vai lançando ali conteúdos informativos, que é muito importante para que a gente possa ganhar consciência desse planejamento, né, Aline? Com certeza. Então, fica ligado aí nas nossas redes sociais, siga a doutora Vânia, mande suas perguntas. Temos certeza, né, doutora, que você vai ter um prazer em responder para o nosso público. Posso fazer mais uma pergunta? Claro, vamos lá. Até anotei aqui para não esquecer. Quais são... Você comentou algumas coisas e deu algumas pinceladas, mas eu queria aprofundar mais nessa questão. Quais são os erros que as pessoas mais cometem com a falta de orientação, né? Porque a gente está vivendo o nosso dia a dia, a gente está muito preocupado com o presente, com as contas que a gente tem que pagar no final do mês, e a gente acaba sucumbindo esse olhar ali para o futuro, mas essa é a minha percepção. Eu queria entender, assim, além desse meu recorte da realidade que eu fiz, que talvez possa refletir, quais são os outros erros que as pessoas cometem em, de repente, faltar com a orientação para esse planejamento? Bom, temos não recolher ao INSS. Muitas pessoas, mesmo, como eu posso dizer, mesmo profissionais liberais, porque quando você tem uma empresa, você é um empresário, ali você tem então, o seu CNPJ, meio que vem ali uma obrigação, vem a guia. Mesmo assim, ainda, às vezes, tem pessoas que, né, gera guia, mas não paga, enfim, ou paga em atraso. Então, não pagar ao INSS, recolher em atraso, é muito comum também. Já pude presenciar, por exemplo, pessoas que têm MEI, né? E deixa, às vezes, de recolher a MEI por um tempo. E depois, precisa encerrar essa MEI, enfim, precisa... enfim, ajustar uma situação ali que ela não vai mais usar a MEI e ela vai partir para uma outra questão. Então, ela deixa de recolher a MEI, e aí para encerrar a MEI, ela vai e recolhe tudo de uma vez em atraso. O INSS não reconhece. Então, nós temos, então, não recolher, recolher em atraso, recolher abaixo do mínimo, como eu falei, é outra questão, ou seja, porque vai faltar ali o valor correto, o INSS desconsidera. Não ter a documentação adequada também, quando vai dar entrada, faltar documentos. Às vezes, se a pessoa tem atividades especiais, tem que ter um documento que é muito importante, que é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, às vezes, a pessoa nem tem ideia que ela teria que já ter solicitado isso para a empresa. É um direito seu, é um direito do trabalhador ter esse documento. Se você teve atividades especiais, ou seja, ficou exposto a ruídos, a poeiras, a inflamáveis, recebeu adicionais de periculosidade e insalubridade, é importante ter esse documento. Tá? Porque você vai comprovar que esteve sob exercício de uma atividade especial, e isso pode ser benéfico para a sua aposentadoria. Pessoal da área da saúde também é muito importante, pessoal de hospitais, clínicas, ter esse documento. Então, ter a documentação correta é fundamental. Então, isso também seria mais um erro. Então, vamos repassando. Não recolher, recolher errado, recolher abaixo, recolher em atraso, não ter a documentação correta. Eu creio que esses são um dos principais, assim, que no dia a dia ali do previdenciarista a gente se depara. Né? A pessoa, ela chega com as pastinhas, às vezes não tem tudo que ela imagina que seria importante ali para poder elaborar a melhor aposentadoria para ela no INSS. Para um profissional, por exemplo, que ele é seletista, qual é a melhor forma dele fazer esse acompanhamento se o empregador está pagando certinho nas datas para que não aconteça isso que você acabou de justamente explicar? acessar o CNIS. O CNIS, então ele pode ir acompanhando pelo Pode e deve, tá, Aline? Eu sempre digo que é importante não deixar assim, né? Eu sei que recolhe... Não, até eu sempre gosto de trazer essa orientação. A cada 2, 3 meses, dá uma entradinha no seu aplicativo, confere. Assim como normalmente se confere fundo de garantia também, para saber se está tendo os depósitos, confere no meu INSS como que estão essas contribuições, se elas estão em dia, se elas estão, o valor se está correto, se tem alguma anotação, porque esse documento, ao final dele, ele traz legenda de indicadores, onde o INSS aponta
eu falo que ele faz os apontamentos nas suas contribuições, nos seus vínculos. O que está ali para ele ser justificado, retificado, corrigido. Ou às vezes é só uma informação que ele está lançando. Então é importante entender, fazer isso que eu busco trazer essa informação, das pessoas aprenderem a ler um pouquinho mais esse documento. Não precisa necessariamente ter a técnica do profissional, né, da área previdenciária, obviamente, mas entender que aquilo são os trabalhos que eu já exerci, as contribuições que eu já recolhi ou que recolheram para mim. Tem algumas coisinhas aqui que eu acho que seria interessante verificar se estão corretas. Então, é interessante fazer uma leitura ali também, aprender a fazer, né? Eu ia te perguntar isso. A gente está falando de sistemas, e são sistemas, me corrija, mas que pode eventualmente ter erro, ou não. Porque, assim, existe a possibilidade de a empresa não estar fazendo ali o recolhimento devido, mas, por um acaso, existe a possibilidade de estar fazendo o recolhimento, mas isso não está aparecendo, por exemplo, no CNIS, de alguma forma. Existe essa possibilidade? Sim, Já aconteceu? Sim, é muito comum, E inclusive. como que a pessoa deve... Quem está assistindo a gente, como que essa pessoa que está ali do outro lado vai fazer para poder acessar essas informações e falar assim, tá, minha empresa contribuiu e não está aparecendo no meu CNIS. Para que lado que ela vai? Primeiramente, é buscar a orientação, né? Buscar a informação com um profissional especializado, para entender, verificar por que aquilo não está aparecendo, por que está acontecendo aquela situação. Quando você diz de um profissional É especializado, um o advogado da área previdenciária. especialista nisso, que vai entender o caminho para chegar e fazer essa correção. Exatamente. Buscar um advogado previdenciarista é o ideal. Porque ele é o profissional que vai poder fazer toda essa leitura junto com você e te orientar quais vão ser os próximos passos. Das correções, das retificações, e inclusive essa assessoria, se precisar, junto à empresa. No caso do seletista, se tem algo ali que não está registrado, não foi recolhido, como que isso pode ser resolvido também. Então, esse profissional, o advogado da área previdenciária, o previdenciarista, ele é fundamental para te ajudar a fazer essa análise e essas correções, sempre buscando aí a futura aposentadoria da melhor forma possível, né? Mesmo para o seletista. Muito legal. E o profissional que ele tem uma atividade insalubre ou considerada perigosa, como que essa atividade afeta nesse processo da aposentadoria? Isso ajuda, isso atrapalha? Qual é a interferência? Ela é fundamental se você teve, em algum momento da sua vida, um trabalho exercido em atividade especial, é fundamental que você tenha esse documento, que é o PPP, como eu disse, né? Que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele traz tudo que você foi exposto ali de riscos, a descrição da sua atividade, e se isso for validado pelo INSS, pode contribuir para aumentar o seu tempo de contribuição e também o valor da sua aposentadoria. E aí é onde eu reforço aqui que as pessoas se surpreendem, que às vezes está com foco só na aposentadoria por idade, e quando ela traz esses documentos, o INSS valida, ele vai enquadrá-la, vai conseguir direcioná-la para uma outra aposentadoria e adiantar. Então, às vezes, ser aos 65 anos, por exemplo, para os homens, pode ser que aos 58, aos 60... E aí você pensar isso em termos de planejamento, até, ao invés de eu continuar recolhendo ao INSS, ele já estaria me pagando. Às vezes eu teria ainda... Surpresa boa, né? Exatamente. Esse seria... É o ideal, e é por isso que é interessante fazer o planejamento. Porque as pessoas acabam se surpreendendo, porque tá com aquele foco, só vou me aposentar aos 65 ou 62. E aí, quando ela traz esse conjunto de provas, de documentos, e você consegue, verificar que tem uma outra possibilidade e trabalhar para alcançar essa possibilidade, é espetacular, porque a pessoa já vai começar a ter essa renda para ela. E é muito comum, às vezes, a pessoa ter essa renda e ainda seguir trabalhando. Não é uma análise só quantitativa, né? Por idade, tempo de contribuição. É uma análise qualitativa também que se enquadra. Exato, porque vai para essa questão da qualidade de vida. Sim. E, inclusive, até é muito comum também ter brasileiros fora, no exterior, que estão lá buscando uma qualidade de vida, em muitos deles, né? Estão lá buscando outras vertentes ali para sua vida, para poder justamente, quando vir essa questão da aposentadoria, estar com uma outra renda. Mas muitos
também já contribuíram ao INSS. E aí, como isso ficaria? Eu vou deixar isso para lá, joguei isso tudo fora? Não, é possível trabalhar também para quem está no exterior essa aposentadoria. Então, mesmo que ele está lá, ele pode ter uma aposentadoria no Brasil. Às vezes, normalmente, ele parou de contribuir, porque aí tem saída fiscal, enfim, tem uma série de questões, porque agora a residência dele é para lá. Mas ele consegue voltar, se ele não fechou o tempo, né, de contribuição, ele consegue voltar com recolhimentos ao INSS de forma estruturada, planejada, tem ali tem requisitos um pouco diferenciados para isso, mas é possível. E aí ele está lá fora, trabalhando, buscando os seus sonhos, a sua qualidade de vida, mas também deixando preparado aqui uma aposentadoria. E é muito comum eles conseguirem, vão conquistar essa aposentadoria com esse planejamento, e depois, lá, com seus 60, 70 anos, retornar ao Brasil para poder viver com uma aposentadoria interessante, vamos dizer assim, porque ele já vai trazer o que ele conseguiu lá fora e o que ele conseguiu deixar preparado aqui. Boa, porque assim, o nosso podcast vai rodar o mundo, então você que está do outro lado do mundo, aproveita a oportunidade de dar dica. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tinha ali um plano de aposentadoria antigamente, que os homens se aposentavam, eram com quantos anos? Aos 65 também. Já, não, Já por idade, você Não, por tempo antes- de contribuição. Antes era por tempo de contribuição, Isso. que eram 35 anos. 35 anos não tinha idade mínima. Isso. Mas existe também a questão de algumas regrinhas de transição. Queria Exatamente. que você explanasse um pouquinho Isso. sobre isso, porque tem gente que se programou para se aposentar, teve essa mudança previdenciária, e como que é essas regras de transição? Exatamente. As regras de transição vieram exatamente quando a reforma da Previdência entrou em novembro de 2019, exatamente dia 13/11 de 2019, então até 12/11 de 2019, é importante para essas pessoas, esses segurados, que estavam ali com seus 30 anos de contribuição, 32 anos, focando nos homens, que era 35 anos de contribuição, mulheres 30 anos. Então, mulheres com 25, 27 anos, que estavam ali, vamos dizer, na iminência de fechar aquele tempo de contribuição, buscar esse auxílio profissional com um previdenciarista para verificar se vai se enquadrar em uma das regras de transição. O que são essas regras? É justamente requisitos que eles vieram ali para te levar ou para a lei anterior, você preenche certos requisitos e você continua apenas, por exemplo, fechando os 35 anos de contribuição, sem uma idade mínima, no caso de homens, ou você vai se aposentar nas regras, no regramento novo, se valendo dessas regras que, por exemplo, no caso do tempo de contribuição, tem ainda uma idade mínima também. Então, é importante verificar porque são várias regras. Então, nós temos regra de pontos, somar idade com tempo de contribuição, tem que atingir uma pontuação mínima, que ela é progressiva ano a ano. Então, para 2025 nós temos uma pontuação, para 2026 vamos ter outra. Tem a por idade progressiva, que além do tempo de contribuição, você tem que ter essa idade mínima, que também ela é modificada ano a ano, até atingir ali o padrão dos 65 anos e 62 anos, né? 65 para homens, 62 para mulheres. Então, essas são regras que precisam ser muito bem analisadas no contexto da documentação, com as informações que o INSS nos traz também, para verificar se elas vão ser benéficas. Normalmente, para quem estava lá em 2019 na iminência de se aposentar, bem próximo, às vezes ela é benéfica. Porque ela acaba te jogando, você vai ter que preencher só os 35 anos ou os 30 anos de contribuição agora, mas se valendo da legislação anterior. Porque você tem pedágios, tem a regra do pedágio 50%, 100%, então você recolhe mais um tempinho, fecha aqueles 35 anos agora, na lei atual, mas apenas preenchendo os 35 anos ou 30 anos de contribuição lá atrás. Então, é importante verificar e passando por todas elas para verificar se você preenche, primeiramente, alguma delas, e em segundo momento, se será benéfica, se o valor vai ser benéfico. Tá? É por isso que é importante essa análise com um previdenciarista, um profissional especializado da área, para ele verificar se elas vão ser benéficas.
Porque pode acontecer casos aí que ela não é tão interessante assim. E aí é onde muitos acabam ficando decepcionados depois com o valor que vem lá na frente. Por isso a importância do planejamento. Muito bom. E o INSS, ele faz esse cálculo todo? Como eu falei, ele faz um cálculo muito superficial. Ele tem lá no aplicativo essa calculadora, que é a simuladora dele ali, é simular a aposentadoria, tá escrito lá. Vai na lupinha do meu INSS, digita simular lá, já vai aparecer. E ele já traz ali, de forma muito simples, frágil, porque ele não traz, ele só soma, como eu disse, né, um pouquinho atrás. Ele só soma ali. Então, é um cálculo muito superficial. O ideal é buscar realmente ali um advogado previdenciário, previdenciarista, um profissional especializado dessa área, para te direcionar para o seu caso. Um cálculo personalizado, considerando todas essas nuances, não só as informações, documentos, tudo ali, para poder direcionar melhor a aposentadoria. Porque nem sempre o que está ali, o INSS apontando, é o melhor para o seu caso. Eu já reparei, porque até tive casos pessoais de rever a aposentadoria, porque tem algumas especificidades e que acaba melhorando ali o retorno como chama? Do benefício, né? Do da benefício aposentadoria. mensal. Então, o grau da importância realmente de ter um profissional. Porque, assim, o tanto de informação que você passou é quase uma graduação. Então, como a gente não vai fazer essa graduação, a gente busca por um profissional que entende. Assusta até um pouco, é muita informação mesmo. E exatamente, fazer um planejamento, você tocou num ponto interessante, Renato. Fazer o planejamento é justamente assim, é importante para que você não venha fazer essa revisão depois do seu benefício. Porque você já vai se programar para que ela saia exatamente aquilo que vai ser o melhor para o seu caso. E você não tenha que depois buscar ou a via administrativa no próprio INSS para se aposentar, para rever essa aposentadoria, ou a via judicial. Então, porque daí você entra num outro ponto dessa questão toda, que é a concessão, vamos pôr assim, errada, entre aspas, de um benefício que não foi muito bem estruturado, planejado. E aí você tem que buscar essas revisões. E aí vai mais um tempo. Não que você não vá seguir recebendo, você vai receber. Enquanto você discute essa questão, você segue recebendo, vamos colocar assim, aquela aposentadoria, entre aspas, errada, vamos dizer assim, entre aspas. Mas já não seria tão melhor, vamos dizer assim, se você já guardou tanto aquele momento, já receber aquilo que realmente é o correto, que é o mais vantajoso? Se programar antes para isso? Então, eu digo que o planejamento ele é um custo-benefício mesmo, porque ele vai te tirar todas essas questões dos erros, né, como nós já pontuamos aqui. Então, vai deixar a sua aposentadoria, vamos dizer assim, 100%, né, quando for concedida. Está sendo uma aula aqui pra gente. A gente está caminhando para o final e eu queria a última pergunta, que eu deixei até anotado aqui também, para te fazer. Estou trabalhando e me aposentei. Como que é essa relação de quem está trabalhando e já se aposentou? Isso permite aumentar o meu benefício? Não? Como que é essa relação? Ok. Essa é uma dúvida muito recorrente, inclusive, né? Aqueles que conseguem se aposentar mais jovens, e hoje assim, o mais jovem hoje está muito relativo, né? Aquilo que era há alguns anos atrás velho, hoje já não é mais, né? Então, a gente tem que também ter esse olhar que hoje nós estamos numa outra realidade, num outro contexto. Estamos Então, envelhecendo bem. exatamente, Renata. Então, vamos pôr assim, os 40 a mais, os 50 a mais, hoje são jovens, são totalmente na ativa. Então, por isso é muito comum que você encontre pessoas nessa faixa etária que já estão aposentadas e seguem trabalhando. E tanto como o CLT, como ali o empregado, carteira assinada, quanto empresários profissionais liberais. Então, você se aposenta e pelas obrigações legais, fiscais, você é obrigado, porque está gerando renda, obrigado a recolher. E, infelizmente, esse valor não retorna para você. Tínhamos a gente fala um instituto, enfim, uma situação que há muitos anos atrás foi bastante discutida, que era a desaposentação. Então, você aposentava, seguia trabalhando, tendo os recolhimentos ao INSS, seja como empregado, empresário, enfim, mas tinha essa discussão se eu poderia. Estou aposentado, vou seguir trabalhando mais uns 5 anos. Uma questão de programar ali seu planejamento financeiro. E aí eu vou ao INSS e solicito a minha desaposentação para incorporar esses recolhimentos a mais
ao meu benefício e, de repente, até me aposentar por uma outra modalidade de aposentadoria em um valor melhor. Houve uma discussão durante longa data aí no judiciário e, em meados de 2017, ele sedimentou essa situação. Então, nós não temos essa possibilidade de aposentei, sigo tendo recolhimentos ao INSS por mais um tempinho e depois, será que eu posso desaposentar e buscar incorporar esses recolhimentos e aumentar, melhorar minha aposentadoria? Infelizmente, não. Costumamos dizer que acaba alimentando a máquina previdenciária para as aposentadorias futuras, mas para a sua, infelizmente, não. Então, é um dinheiro que vai sair, mas não vai voltar da forma como, às vezes, a pessoa esperava ali, em agregar, né, ao seu benefício. Infelizmente. Obrigado por todas as explicações. Eu já vou voltar porque eu ainda tenho uma pergunta final para finalizar. Mas a gente tem que falar que graças ao nosso patrocinador, que é a Umini, nós estamos realizando aqui esse podcast também, que é o nosso parceiro e nosso patrocinador oficial, que inclusive se você tá precisando fazer locação de trajes masculinos, seja para um casamento, quanto padrinho, quanto noivo, ou até para formatura, inclusive até, Aline, eles têm a questão de smoking. Então, se você está precisando de principalmente agora, final de ano, começo de ano, que vai ter as festas e eventos, inclusive smoking. Eu vou deixar, inclusive, aqui o @ deles. Sigam, fica localizado aqui em Campinas. Eles fazem a locação de traje masculino. E assim, aproveita para seguir eles ficam localizados em Campinas, no Jardim Chapadão, tá bom? Pergunta, se você tivesse que deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, para não ter um mau planejamento e ter uma melhor qualidade de vida no futuro, o que você falaria para o pessoal que está assistindo a gente? A primeira orientação que eu daria seria realmente buscar por essa ajuda profissional. Um advogado da área previdenciária, um especialista, para poder fazer toda essa sua análise do seu caso bem personalizado, não se basear no parente, no vizinho, não, focar no seu caso. Então, ele é o profissional mais indicado para poder, junto com você, sentar, analisar as suas informações, a sua documentação e direcionar para a melhor aposentadoria. Vai ser feito ali cálculos, simulações, para que realmente seja esse foco, buscar qual vai ser a modalidade, qual vai ser o tipo de aposentadoria mais adequado ao meu caso, ao seu caso, e também, principalmente, o valor dessa aposentadoria. E dentro de todo esse contexto, o que pode ser feito para melhorar de repente o valor, de repente buscar uma outra possibilidade de aposentadoria. Então é importante, a minha mensagem final seria nesse sentido, buscar esse profissional para que ele possa te orientar, trazer as informações. É fundamental ter informação. Porque nós temos hoje a possibilidade de ter informações por vários canais, por vários meios, e é importante realmente você buscar, mas certificar dessas informações, se realmente aquilo que você está lendo, estão te contando, estão te mostrando, está adequado ao seu caso. Nem sempre aquilo que você está lendo, às vezes é de uma forma muito geral, muito ampla, vai ser o ideal para o seu caso. Então, para que você não tenha surpresas desagradáveis quando for requerer a sua aposentadoria, a gente espera ali daqui um bom tempo, mas dali um tempinho, apesar de ter alguns que já estão na iminência. Esses, principalmente, eu super recomendo buscar essas informações, esse auxílio, essa assessoria profissional mesmo jurídica, para verificar se, olha, daqui 1 ano, 2 vou me aposentar, se está tudo ok, se ainda tem algo que a gente possa ali modificar. Então, a minha mensagem final é essa, buscar essa ajuda, buscar as informações corretas, que vai ser com esse profissional especializado da área previdenciária. Excelente, nós agradecemos muito, doutora Vânia, pelas informações, foi esclarecedor demais. Sua linguagem é muito acessível, parabéns. Obrigada. Quando nós somos de uma área específica, às vezes a gente fala muito a linguagem daquela área e fica inacessível para o público em geral, né? Exato. Você conseguiu transmitir muito bem a mensagem, agradecemos. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sempre gosto de falar assim, realmente, não usar o juridiquês, né? Eu falo que isso é comigo, é com a doutora Vânia,
técnica ali, né? Eu que tenho que saber disso, né? Mas transmitir para as pessoas, principalmente nesse cunho informativo, que fique palpável, fique acessível, para que quebrem essa crença também do vilão do INSS, né? Das contribuições, de recolher só no mínimo. Então, entender melhor como tudo isso funciona e como isso pode ser benéfico para você. Como você pode trazer isso para você. Isso é uma mudança de comportamento, né? É quebrar esse comportamento negativo que ao longo de décadas se criou em relação ao INSS. Ele tem os seus poréns. Não estamos aqui fingindo que, né, ele é o melhor dos mundos. Mas eu sempre costumo dizer, tá, eu paguei, eu recolhi, o que eu posso trazer isso de benefício para mim daqui a um tempo, na melhor fase da minha vida, vamos dizer assim. Agora é vida, não quer? Vida madura, né? Idade madura, algo assim, né? Não é mais a terceira idade, é a idade madura. O que eu posso trazer isso para me beneficiar nessa fase tão importante da nossa vida? Então fica aí a minha mensagem e eu agradeço novamente essa oportunidade de trazer essa informação para o público, para todos vocês. Doutora Vânia, nós que agradecemos. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Espero para quem esteja assistindo tenha gostado desse conteúdo. Aproveita, se você gostou, encaminha esse conteúdo para quem possa interessar, que pode ser bem interessante, informativo para essa pessoa que talvez possa estar precisando de ouvir esse podcast nesse momento. Aproveita para curtir o nosso podcast, que ajuda a nossa plataforma a entregar para mais pessoas, e inclusive seguir o nosso canal aqui. Eu vou passar a palavra agora para a Aline para a gente finalizar. Ela vai ter algumas palavrinhas sobre as nossas mentorias, os nossos workshops. Para você que está aí em casa, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, doutora Vânia. Obrigado também. À disposição aí também para outras oportunidades e também para aqueles que tiverem dúvidas, também deixar, né, os seus comentários. Vai ter, né, na descrição aí das redes. Seguir, estou à disposição para esclarecer maiores dúvidas também. Aproveita para seguir a doutora Vânia também. Aline, é contigo. Esse projeto que o Renato e eu tivemos iniciativa, ele não só é baseado no podcast, o objetivo é justamente termos essa extensão focada no desenvolvimento humano, e para isso nós temos vários formatos de trabalho, dentre eles algumas mentorias em grupo ou individuais, temos workshops e imersões também. Você passa com a gente ali 2-3 dias no processo de autoconhecimento. Então, se você tiver interesse em algum desses formatos de trabalho, de repente gostou da nossa abordagem, da nossa conexão, quer fazer uma mentoria, pode entrar em contato. Nossos contatos, e-mail, redes sociais estão disponíveis para você nessa plataforma. Então, se sentir à vontade, tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai com certeza dar o nosso melhor para fazer esse atendimento para você.